Eu quero jogar já na Jovem Pan. A gente vai falar de Jovem Pan porque tem muita coisa legal para falar sobre Jovem Pan. E a gente começa com uma história. A gente vai contar uma história rápida para vocês de manchetes. Olha só, primeira manchete sobre a Jovem Pan. Elaine Keller vira diretora da Jovem Pan, que quer se aproximar de Lula. A apresentadora e comentarista do Linha de Frente passará a atuar também como diretora institucional do conglomerado. Olha que sorriso, olha que foto com o Dinão. Dinão, maravilhoso. Sorriso gordo. E, enquanto isso, Bárbara, a AGU pede bloqueio de bens da Jovem Pan por crítica ao sistema eleitoral. A medida foi tomada para garantir a indenização de 13... Olha que número engraçado, né? 13 milhões de reais. Helicópteros e uma lancha estão na lista do congelamento. Isso foi apresentado nesta quinta-feira para a Justiça Federal de São Paulo. E o valor da indenização que eu falei aqui, né, é um valor bem interessante, bem suspeito, que nem a multa do PL, 22 milhões de reais. Né? Helicóptero e lancha no nome da Jovem Pan, isso é coisa do Tutinha, né? Mas tudo bem. São 9 veículos, 3 helicópteros, uma lancha, além do imóvel onde funciona a sede da emissora na Avenida Paulista. E no texto do pedido, os advogados acusam a emissora de noticiar conteúdos desinformativos a respeito do funcionamento de instituições públicas nacionais, contextualmente atrelados a conteúdos incitatórios à violência e à ruptura do regime democrático brasileiro. Veja, é muito interessante isso, porque isso gera um problema até de ordem pessoal para mim, que eu acho muito injusto. Tem vídeo do Constantino, do Paulo Figueiredo, falando sobre o que aconteceu com a Jovem Pan. A Jovem Pan decapitou todo mundo no dia 10 de janeiro de 2023. Decapitação. Chutão na bunda. Não teve mensagem do Tutinha, não teve mensagem de uma alma daquela emissora para mim. Nem pro Tutinha, né, nem pro Constantino, nem para ninguém. Vaza. Vaza, golpista. Alvo nas costas. Tá? E eu não sou ressentido, não. E não é nada pessoal. Vamos deixar isso muito claro. Foi mudança de linha editorial. Só que o mesmo descompromisso com a gente foi o descompromisso com a audiência. Tá? Não explicou para a audiência. Hoje você vê o Dória 3 a 4 vezes por semana dando entrevista falando do lead. Oi, gente, tudo bem? O lead. E durante 2 meses, 3 depois lá, 4 até, você via toda hora entrevista com o ministro do Lula. Toda hora. Era entrevista, assim, sem nenhum comentarista para perguntar. Era abertão. E, Adriles, eu vou jogar para você mais uma manchete aqui que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Esse novo precedente, né, vitória do PT no TSE contra a Jovem Pan, fixa novo entendimento para eleições. Sabe qual que é esse novo entendimento, Adriles? Você fala da esposa, a gente vai colocar aqui os detalhes depois, mas você fala da esposa do Lula, da Janja, e você se ferra. Comentarista. E sabe o que eu vejo acontecer no futuro próximo? Né? Que é a Pietra Bertolazzi, no caso. Falou que a Janja era maconhista e que estava com o Pablo Vittar lá fazendo sei lá o quê. Falou exatamente isso que eu estou falando agora. Quem se ferra é o comentarista. A Pietra não teve apoio nenhum na ação dela. Note, ela foi absolvida pela justiça. O TSE criou outro tipo. O TSE reverteu. Exato. Taca-lhe pau, Adriles. Olha, o que está acontecendo com a Jovem Pan, na verdade, é a crônica de uma morte anunciada. Quando o Lula ganhou, quando houve o 8 de janeiro, como você bem disse, Marco Antônio, a Jovem Pan decapitou todas as cabeças, todos os comentaristas e apresentadores que fizeram a Jovem Pan ser o que é, que fizeram o sucesso da Jovem Pan. Augusto Nunes, Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, você e tantos outros foram castrados da Jovem Pan, que mudou sua linha editorial, ficou mais afeita ao governo, não cita praticamente o nome do Alexandre de Moraes, não faz nenhum tipo de crítica leve ou acerba ao STF. E o que adiantou? Isso tudo para fazer um acordo de ajuste de conduta com os procuradores do Ministério Público que queriam caçar a Jovem Pan, tá?
para puxar o saco dos procuradores do Ministério Público, que fez uma ação completamente absurda, dizendo que a Jovem Pan estava estimulando o discurso de ódio, com opiniões absolutamente legítimas, democráticas, incisivas contra pessoas dentro das instituições, e porque contestava o processo eleitoral, contestava a idoneidade da justiça eleitoral. Estou só citando, tá? Não quero ser preso, não. Isso nos Estados Unidos você pode fazer. O Donald Trump até hoje fala que as eleições foram fraudadas e a maioria da população americana, tá, Xandão? Diz que as eleições americanas foram fraudadas e não acontece nada. Porque numa democracia real você pode criticar o que você quer, da maneira que você quer, como você bem entende, como o Alexandre de Moraes falava há 5 anos atrás. Pois bem. A Jovem Pan fez isso tudo. Castrou sua linha editorial, mudou sua linha editorial, tirou todos os comentaristas, a sua audiência está está no chão, a sua credibilidade está no chão, e o que adiantou? Absolutamente nada. E aí, infelizmente, Marco Antônio, parece discurso de ressentido, mas eu nem tô aí porque acharem que eu tô falando. Parece aquela frase do Winston Churchill que a gente já citou aqui algumas vezes. Entre a guerra e a desonra, a Jovem Pan escolheu não batalhar a guerra e está tendo a desonra, porque ela perdeu credibilidade, está sendo vista como uma emissora omissa, que castrou a sua linha, que castrou a sua liberdade. Ela nem tinha uma linha editorial de direita. Eu, como o Marco Antônio, que trabalhamos lá diretamente, a gente sempre estava debatendo, o Satya também, e a Bárbara também, a gente sempre debateu com gente de esquerda. Era uma emissora plural, que não é mais. Agora você tem também a questão de uma nova legislação em cima de comentaristas. A Pietra Bertolazzi, minha querida amiga, que foi absolvida pela Justiça Comum, agora tem um entendimento do TSE que ele pode ultrapassar a Justiça Comum e multar e perseguir quem ele bem entende. E é esse TSE que vai cuidar das nossas eleições municipais agora, nesse ano de 2024. Então, o que se tira disso tudo? Você, Tutinha, você, Jovem Pan, você não beija os pés do Carrasco que quer te degolar. Você não puxa o saco do juiz Carrasco que quer te destruir. O governo federal não vai dar dinheiro para a SECOM. O governo federal vai querer tirar dinheiro, como a Advocacia Geral da União quer tirar. Eles querem pegar a grana da Jovem Pan, sufocar a Jovem Pan, censurar os comentaristas se falarem 1 milímetro fora do que eles querem que seja. A gente está, Jovem Pan, numa ditadura. Vocês da Jovem Pan, eu também que fiz parte da Jovem Pan, éramos uma ilha de liberdade que não é mais. Sim, a Jovem Pan poderia ser destruída da mesma forma, mas poderia cair de pé. Está caindo deitada, porque infelizmente ela se adequou e beijou a mão do Carrasco, que está degolando a sua cabeça. O Adriles se atrapalhou um pouco na fala dele, que ele falou entre a guerra e a desonra, ele falou, escolheram a guerra e depois teve a desonra. Não, eles escolheram a desonra e vão ter a guerra. Escolheram a guerra e ter a desonra, isso aí. Escolheram a desonra e vão ter a guerra. E... Só um pequeno comentário, assim, de uma avaliação que eu tive, ouvindo todos vocês, na verdade também já mantinha antes. Se a Jovem Pan tivesse bancado seu posicionamento, ela teria um apoio monumental. Se alguém tentasse fechar a Jovem Pan há 1 ano atrás, a galera ia para a rua, ia ser paulista, igual foi com a manifestação do presidente Bolsonaro. Se tivesse problema financeiro na Jovem Pan, é 13 milhões de multa. Galera, vamos fazer aqui o Pix da multa da ditadura. A galera ia bancar. Mas como a gente se sentiu órfão, e aqui eu vou ter que excluir mesmo o Pânico, porque o Emílio é aquele cara que ainda vai. Segura. O Pânico como um todo, ele segura a audiência conservadora da Jovem Pan, e é um programa incrível, até hoje, porque ali para mim é o culhão. Aqui se tem culhão. Incrível, mas não, Bárbara. Primeiro eu queria te aplaudir imensamente, porque esse é o comentário que eu tinha pensado há poucos instantes. Se a Jovem Pan tivesse bancado, talvez ela fosse destruída, tá? Não estou excluindo isso. Talvez seja o caminho de uma ditadura é destruir as ilhas de liberdade dentro da grande mídia mundial. Agora, haveria paulista, haveria pessoas, haveria gente aos milhões. Como a gente teve no primeiro momento que o MP colocou esse processo na goela da Jovem Pan, eu coloquei I Love Jovem Pan, o Marco Antônio, todo mundo, comentaristas e ex-comentaristas que tinham sido demitidos, se colocaram ao lado da Jovem Pan. Mas ela seguiu nessa linha lulista, STFista, pseudo-progressista. Aí,
as pessoas se desmobilizam para defender alguém que não defendeu a própria idoneidade, que não defendeu a própria liberdade, e que não defendeu a própria dignidade e quis se adequar ao molde da faca do carrasco que queria degolar sua cabeça. Então, esse seu comentário é precioso. Agora, eu tenho que falar, eu adoro o Emílio, adoro o Pânico, mas lá você não pode falar do STF, você não pode falar que a gente está numa ditadura de toga, porque lá os comentaristas e o próprio apresentador desviam do assunto. Mas O Emílio é o maior comunicador do Brasil, vivo, hoje, eu considero. Acho ele uma pessoa extraordinária, tem uns probleminhas de convivência, mas tudo bem, todo mundo tem. Mas, do ponto de vista de censura, o Emílio, a despeito de ser o maior comunicador vivo e fazer um programa extraordinário, o Pânico, assim como toda a Jovem Pan, é um programa censurado também. Mas você mesmo deu a resposta do porquê estão, não só o Emílio e o Pânico, mas todos nós, bom, eu faço autocensura. Você deu a resposta, é porque nós estamos num regime ditatorial, e num regime ditatorial é assim que as pessoas se comportam, as pessoas ficam com medo, porque esse é o propósito de um regime ditatorial, te impor medo, e quando você sente esse medo, é a concretização do propósito. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.